Vamos orar. Meu Deus Santo e Todo-Poderoso, bendito és para sempre sobre as nossas vidas. Louvado, glorificado e exaltado seja para sempre o Teu nome. Aleluias, glórias ao Teu nome. Nós já estamos há algum tempo, te rendemos graça nesse culto. Eu quero te pedir, Senhor Deus, com temor e tremor, contando com Teu favor misericordioso para cada um de nós, que no nome do Senhor Jesus, meu Pai Santo e Eterno, Tu complete no nosso ser, na nossa alma, o mistério, a revelação misteriosa da Tua Palavra, para que nós andemos, Senhor Deus, segundo o Teu querer bendito, a Tua vontade santa. Nós te rogamos por isso, no nome bendito e perfeito de nosso Salvador, Cristo Jesus o Senhor. Amém. Depois daquele desfecho trágico, estranho, assustador, que foi a morte daquele casal, Ananias e Safira, que vieram e trouxeram uma oferta estranha e depositaram no gasofilácio uma quantia e disseram que havia depositado outra, e isso trouxe juízo de Deus sobre a vida deles, pela palavra de Pedro, o apóstolo. A partir disso, o texto anterior a este que a gente leu, versículo 11, que eu vou fazer questão de ler para rememorar aqueles que estavam aqui na semana passada e fazer saber aqueles que não estavam. Diz assim, versículo 11: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. O povo ficou temeroso ou temente. O texto, de maneira bem sucinta, diz: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Ele demonstra que houvera dois grupos que temeram ao saber daquilo que havia acontecido, que fora aquela morte instantânea, quase que instantânea, de Ananias e Safira. Lembra que Pedro falou: olha, porque mentiste ao Espírito Santo? E a Bíblia diz que assim que Pedro acaba de falar, Ananias cai e morre. Da mesma feita foi com Safira. Assim que ele acaba de falar, ela cai e morre. Aquilo trouxe um sentimento de pavor ao povo. Mas o texto diz que a igreja e os outros temeram. O temor da igreja estava no temor do Senhor. É como se ele tivesse assim: esse Deus é fogo restaurador, é fogo transformador, mas também é fogo consumidor. Por isso eu temo, que é o Deus da vida. Mas o temor dos outros foi um temor aterrorizador, medo, pavor. Quer saber? Eu vou me afastar dessa igreja do pastor Pedro. Está doido? Qualquer escorregãozinho, ele emite um comando e a gente cai tenro no chão, morto. E o texto continua, nós estamos no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. A caminhada da igreja, da formação da igreja está só começando. E há algumas coisas que a gente precisa pontuar inicialmente para que você tenha uma visão global do que está acontecendo aqui. Primeiro, eu disse na semana passada e vou repetir hoje, aqui é o primeiro momento que a igreja é chamada de igreja enquanto comunidade.
Esse texto do versículo 11, quando se refere à igreja, ela fala da igreja enquanto comunidade. Até então, era um ajuntamento de gente, era um ajuntamento religioso, era o fato da consciência da religião judaica sendo introduzida, sendo traçada pela religião ou pelo comando cristão de nosso Senhor Jesus. A igreja começa a tomar forma, a tomar corpo. A igreja começa a não ser só um termo, não ser só os do caminho. A outra coisa que é importante você perceber é que aqui nós estamos na transição. Atos dos Apóstolos é a transição da velha aliança para a nova aliança. Então, muitas coisas que acontecem em Atos são coisas que acontecem só em Atos. Porque você está atravessando uma ponte para chegar ao sentimento, à visão, à doutrina apostólica. E uma coisa que é destacável, isso eu vou falar um pouquinho mais a seguinte, é o posicionamento da liderança. A posição dos apóstolos nesse contexto geral destes acontecimentos. O versículo 12 começa dizendo: muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles costumavam se reunir no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era uma entrada do templo, da parte leste, e me parece que havia uma reunião comum ali. E nessa reunião, havia muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres aconteciam. Por isso, o maior grupo se concentrava ali. Havia outras reuniões religiosas. Nós estamos aqui se referindo a um templo judeu. Mas naquela reunião, lá na parte leste, na entrada leste, no Pórtico de Salomão, me parece que ali era um pouco diferente. Me parece que ali acontecia coisas que não aconteciam geralmente. Se a gente caminhar um pouquinho para trás, se você tem acompanhado aqui essa série que eu venho salteando, lembra da cura do coxo, da Porta Formosa. Me parece onde os discípulos, os apóstolos de Jesus estavam, coisas não muito comuns aconteciam. O texto diz que havia manifestação de milagres, sinais. O que é um sinal? Um sinal é aquilo que aponta para algo. O que é um prodígio? Um prodígio é uma coisa sobrenatural, inexplicável à consciência humana. Então Deus manifestava sinais e prodígios apontando para algo através de um mover extraordinário, sobrenatural, milagroso, inexplicável. E aqui a gente já começa a ver duas coisas que são extremamente destacáveis na igreja do primeiro século. Primeiro, a autoridade da liderança da igreja, a autoridade dos apóstolos. É uma mensagem para mim, para o pastor Marco, o presbítero Eduardo, o presbítero Luiz, o presbítero Alain, o presbítero Diogo, para os diáconos. A autoridade da liderança da igreja. Não era uma autoridade de ser melhor. Era uma autoridade em santidade de vida. E por conta disso, Deus manifestava com grande glória na vida daqueles que estavam, ou que Ele elegeu para estarem à frente da igreja. O versículo 13 destaca a relação dos de fora com a igreja. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta para que você acompanhe. A Bíblia diz: mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. A primeira coisa era a autoridade apostólica. A segunda coisa era a unidade da igreja. A igreja não era que todo mundo pensava igual.
que era todo mundo tinha afinidades. Não. Mas todo mundo tinha um mesmo objetivo. Vivia em unidade. Mas dos de fora, eles não ousavam caminhar com eles. Pela pureza, pela presença, pela luz que resplandeciam na vida da igreja. Mas admiravam demais a igreja. Nutria grande admiração por eles. Eles tinham respeito pela igreja e admiração pela igreja. Não sei se você sabe, o pastor Marcos sabe, o único que eu tenho certeza que sabe é o pastor Marcos, que esse ofício pastoral é um ofício extremamente glorioso, mas tem os seus revés. Por exemplo, se for comprar um bem, não diz que é pastor não, né, pastor? Que você vai ter, assim, quase que automaticamente uma rejeição, assim, espontânea. Porque o testemunho pastoral no conceito coletivo da sociedade que a gente vive é muito ruim. Quase todos os dias você abre as notícias e você vai ver uma notícia negativa acerca de um pastor. Quer seja na impureza da vida, da conduta, quer seja na política, enfim. Aqui não, aqui era diferente. Os de fora nutriam grande admiração pela igreja. Hoje, de maneira cômica, trágica, mas é muito mais trágico do que cômico. Sabe onde é que pastor tem, desculpa a expressão mais popular, muita moral? Nas comunidades. Você chega na comuna, assim, num lugar conflagrado, o dono do negócio lá é pastor, tá liberado. É estranho isso. Mas na sociedade, no geral, pastor é muito mal visto. No meio político também, pastor é bem quisto, e todo mundo sabe por quê, né? Mas aqui não, eles admiravam pelo que a igreja era, pela aquela liderança era. O versículo 14, Lucas, que é quem escreve o texto de Atos, ele dá o quarto relatório acerca do crescimento da igreja. O primeiro é no início de Atos, dos 120 primeiros. Depois, na primeira pregação do Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. Depois, na segunda pregação de Pedro, ele fala em 5.000, sem contar homens e mulheres. E aqui ele está dando um quarto relatório que ele nem dá número. Eu acho que é porque já não dava mais para contar. Aqui também é uma coisa muito importante para nós, enquanto igreja do Senhor, pensarmos. Porque eu cresci num ambiente que dizia assim para mim: o importante é qualidade e não quantidade. Como se uma coisa fosse desassociada da outra. Não, o importante é quantidade com qualidade. Porque nem toda igreja que tem muitos membros tem qualidade, eu concordo com isso. Mas toda igreja de qualidade, que tem um mínimo de qualidade, perfeita não vai ser, ela cresce. Porque é o Espírito Santo, é a semeadora em terra fértil. E Lucas não pensa assim. Lucas, ele dá importância ao crescimento da igreja, tanto que aqui é o quarto relatório, nós estamos no capítulo 5. Ele dá 7 relatórios em Atos acerca do crescimento da igreja. Então, pessoas que aderem à fé cristã são muito importantes para a vida da igreja. Isso não quer dizer que a gente não tenha que zelar pela fiel doutrina, pela sã doutrina, pela doutrina apostólica, pelos princípios e valores bíblicos. Não pode escancarar a porta, mas a porta tem que estar aberta. A partir do versículo 15, algo que chama a atenção de Lucas de maneira muito interessante.
Porque aqui ele começa a caracterizar o que ele introduz no início do texto, que é muitos sinais e prodígios eram feitos. E aqui é um personagem que merece destaque, o Pedro. O Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que arrancou a orelha do Malcolm, aquele Pedro que era sanguíneo, colérico, intrometido, falastrão. O texto diz que as pessoas pegavam os doentes e colocavam à beira da estrada, para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse na vida dessas pessoas que estavam enfermas. Aqui a gente vê o poder de Deus na transformação da vida. É por isso que nós não podemos desistir de ninguém, porque Deus pode transformar água em vinho. Porque Deus pode transformar seres humanos ruins, longes da graça, em pessoas onde supostamente é isso que nós entendemos, não há uma concretude nisso, mas que pessoas eram curadas, que Pedro manifestava a cura. Afinal de contas, Pedro era aquele mesmo que entrou na Porta Formosa e falou para um sujeito que era aleijado de nascença: levanta e anda, e o sujeito saiu correndo. Esse é o Pedro. No verso 16, os sinais e os prodígios são expandidos. Ele diz: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Então todo mundo estava indo para Jerusalém para ver aquela explosão de acontecimentos milagrosos da parte de Deus por meio dos apóstolos. Eles traziam doentes especialmente e pessoas possessas de espíritos malignos. E o texto diz que todos eram curados. Qual a aplicação, qual a conclusão? O que a gente traz para a nossa vida aqui hoje? Nós estamos falando da formação da igreja, como eu disse para você. A igreja aqui é chamada de igreja enquanto comunidade. Mas você sabe que cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, você que está aí assistindo, fazemos parte dessa igreja, somos membros dessa igreja, fazemos parte da engrenagem, do andamento dessa igreja. Dessa igreja que não é do pastor, que não é da igreja presbiteriana, é a igreja do Senhor. A primeira, que essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Não é um acaso esses sinais, esse mover estonteante, assustador, mas deslumbrante que acontecia na igreja. Não era porque ela tinha belos cultos, não era porque ela tinha um pastor com seguidores, com muitos seguidores, não era porque ela tinha uma placa denominacional na frente. Aliás, nesse momento não havia denominação. Era porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Tem gente que diz assim: pastor, por que a gente não vê esses milagres hoje? Eu digo: não bota na conta dos outros aquilo que está na tua, meu irmão. O fato de você não ver não quer dizer que não acontece, só quer dizer que você não vê. Tem gente muito importante nesse ambiente religioso que diz que não há necessidade desses milagres acontecerem, justamente porque nós estamos na transição da velha para a nova aliança, e aqui é uma coisa pontual. E eu recorro ao irmão Marcos, aquele simples Marcos, aquele que escreveu o menor dos evangelhos, que tem uma escrita muito simples, que diz assim: eis que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então não me diga que acabou aqui.
mas só é vigente na vida daqueles que vivem efetivamente a fé que o Senhor nos concedeu pela graça em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida, devocionalmente, a presença de Deus, para que nós sejamos cheios, vivamos na presença de Deus pela direção do Espírito do Senhor. Essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Segunda coisa, que essa igreja, apesar, nós vamos ver na continuidade, e já vimos, porque o texto anterior, capítulo 4, os discípulos Pedro e João são presos. Essa igreja vivia sobre o terror da prisão e da morte, dos açoites. Aliás, depois desse texto, vocês vão ver que os discípulos tomam uma surra. Eles não são presos, mas eles são açoitados. Mas a Bíblia diz que eles se alegram com os açoites. Isso não é uma expressão masoquista. Não é assim, eu gostei de apanhar, não é isso. Porque eles não se sentem dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. E quando eles sofrem, eles falam: meu Deus, louvado seja o teu nome. Tu achaste graça em mim de eu sofrer pelo nome de Jesus. Eu vou contar um testemunho aqui que eu não estou autorizado, mas é uma coisa boa, então eu vou contar. Agora no início do ano, sei lá, foi esse ano, eu conversei com o pastor da igreja presbiteriana de Alphaville, lá em São Paulo, e o rapaz, a dupla é Luciano. O Luciano, da dupla sertaneja, ele converteu, é da igreja de Alphaville. Ele já estava 2 anos lá, o pastor me disse, e eu fui perguntar para ele, né, naquelas minhas perguntas meio que fora do prumo, como é que é pastorear uma celebridade, né? Aí ele falou assim: não, no caso do Luciano é muito simples, porque é uma pessoa simples, enfim. E, por exemplo, ele só cantou lá na igreja, ele já era membro da igreja há 2 anos e nunca havia cantado na igreja. Nunca pediu, nunca... E aí um dia eu cheguei para ele e disse assim: ô Luciano, você pode cantar no dia da ceia? E aí quando eu disse isso para ele, ele começou a chorar. E ele disse essas palavras, ele disse: será que eu sou digno de cantar para o meu Senhor? Eu achei isso lindo, por isso que eu estou contando um testemunho sem autorização, mas é coisa boa, a gente pode falar. Eu achei isso lindo. Porque às vezes nós nos alegramos em Cristo por aquilo que Ele faz de bom para nossas vidas. Mas nós não nos alegramos naquilo que testificam a nossa fé. E eles não se entristecem pelos açoites, eles se alegram com os açoites. Essa igreja era uma igreja perseguida, mas uma igreja que estava feliz no entorno do nome de Jesus. Essa igreja, ela não se abatia com os intempéries da vida, com a adversidade da caminhada. Ela não desanimava porque havia barreiras ou tribulações. Muito pelo contrário, as barreiras e tribulações reanimava eles. Fazia com que eles ficassem mais firmes, ousados, intrépidos na presença de Deus. E a consequência disso eram 2. A Bíblia diz, acompanhem comigo, no último verso que a gente leu, o versículo 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados e espíritos imundos, e todos eram curados. A maioria dessas pessoas que iam lá para Jerusalém ia só com viés de cura. Não era fé. Não era porque amava Jesus.
Mas o Espírito de Deus atraía essas pessoas. E quando nós vamos olhar os textos seguintes, você vai ver que uma das coisas que aconteciam a partir disso era o crescimento da igreja. Essa igreja, ela crescia na graça e no conhecimento do Senhor da glória. O texto dos Atos 2, que começa dizendo quase que a mesma coisa, vou até voltar rapidinho, estou concluindo, Atos 2, capítulo 47, 42, diz o texto assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, em cada alma havia temor, versículo 43, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí no versículo 12 diz, muitos sinais, do versículo 12 do capítulo 5, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. O que te parece aqui é que era comum essas coisas. Que a igreja começava a manifestar com grande glória na vida daqueles que ainda não conheciam a fé. Olha, meus irmãos, esses textos devem nos preparar, nos animar e direcionar-nos para aquilo que Deus tem preparado para a vida da nossa igreja. Nos preparar para que nós busquemos a presença de Deus, vivamos cheios no poder, no favor do Espírito Santo. Nos animar para que nada, absolutamente nada, possa desviar-nos do caminho do Senhor, das ordens, da direção dEle, e fazer-nos esperançar em Deus, porque Ele há de cumprir com as boas mãos do Senhor aquilo que Ele prometeu. E nisso nós estamos caminhando para aquilo que o Senhor há de fazer na vida dessa igreja. E quando eu me refiro à vida dessa igreja, eu não estou falando da igreja presbiteriana de Mauá, porque isso é só um nome, é só uma direção denominacional. Nós somos presbiterianos, mas nós representamos o corpo eleito de Cristo na terra. Quando eu me refiro fará na vida da igreja, eu me refiro fará na tua vida. Porque eu e você somos a igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar de